Olá, eu hoje vou-vos falar um pouco sobre os cadernos que uso. Quem me conhece sabe que eu adoro cadernos, faço imensas coisas com cadernos e escrevo bastante. Eu só vos vou falar hoje de alguns cadernos que eu uso e alguns ainda estão em construção, estou a aprender a usá-los e estou a explorá-los, mas gostava de partilhar com vocês um pouco o que é que eu faço com os meus cadernos. Então, o primeiro caderno que eu tenho aqui é este caderno que eu uso para colocar as minhas vitórias. Eu tenho alguma dificuldade em celebrar as minhas vitórias, por isso decidi que devia ter um caderno para apontar essas coisas que são muito importantes na nossa vida. Então eu coloco a data e descrevo um pouco como é que me senti com aquela vitória que eu alcancei ou com aquela conquista. Então este é o primeiro caderno que eu quero partilhar com vocês. Depois tenho aqui um outro caderno que também está também está em construção, que é o meu caderno das visualizações. Eu tenho tido algum trabalho a perceber o que é que quero fazer e então tudo aquilo que eu me imagino fazer no futuro eu coloco aqui com o maior detalhe possível. E portanto ainda está em construção, porque há muita coisa para escrever e portanto este caderninho aqui vai ser super precioso. Depois tenho aqui um outro caderno que também está em construção, mas que já tem aqui algumas coisas, que é o meu caderno de objetivos. Isto é um caderno que está dividido aqui em 3 partes. Tenho objetivos a curto prazo, tenho objetivos para alcançar dentro de 1 ano e dentro de 3 anos. Então a ideia é escrever os meus objetivos e depois desenvolvê-los, ok? Portanto, especificá-los um pouco mais. Então uso este caderno para essas coisas. Depois tenho aqui um outro caderno que já tenho falado um bocadinho dele, que é basicamente o meu diário da gratidão. Todas as manhãs eu escrevo neste diário, já me acompanha há algum tempo. Este é o meu diário da gratidão de 2020 e, portanto, todos os dias eu escrevo aqui qualquer coisa, aliás, mais do que uma coisa, pelas quais eu sou grata. Depois tenho aqui um outro caderno que eu uso com a minha leitura, porque eu leio leio bastantes livros e a maior parte dos livros, depois de eu os ler, eu percebi-me que tinha bastantes insights e que tirava sempre reflexões desses livros e achei que era importante, enquanto elas estão frescas na minha cabeça, eu apontá-las no meu caderno. Então eu arranjei um caderno só para reflexões depois da leitura. Portanto, eu assim que leio qualquer coisa que me inspira com alguma ideia ou que relacione com algum evento da minha vida, eu anoto logo no meu caderno. Depois tenho um outro caderno, que é o meu caderno das citações e das afirmações. Portanto, aqui eu aponto todas as citações que gosto e que me inspiram e vou apontando também todas as afirmações que fazem sentido para mim. Depois tenho aqui um caderno que vocês já conhecem, que é o meu diário das coisas boas, que uso frequentemente. Ultimamente não tenho usado muito porque não me tem feito falta, mas sempre que me faz falta eu aponto aqui as coisas boas que me aconteceram no dia, pelo menos 3, e serve de inspiração. Portanto, eu tenho este caderno desde 2016, sempre foi uma inspiração para mim e continua ainda hoje na minha mesa de cabeceira. E tenho um caderno muito especial, que é este caderno. E este caderno é muito especial porquê? Porque desde o início do ano, portanto este caderno é só de coisas de 2020, já tenho quase metade do caderno escrito e ele é assim grossinho. É o meu caderno onde eu ponho os meus exercícios de coaching, portanto todas as minhas reflexões, os meus exercícios eu coloco neste caderno e este caderno tem sido uma ajuda super preciosa e sempre que já revisitei vários exercícios, já os fiz várias vezes e gosto imenso deste caderninho aqui. Posso-vos dizer que tenho mais cadernos em mente, ainda não os fui comprar porque estou a ficar com falta de cadernos, mas preciso de mais cadernos. Depois quando eu fizer esses cadernos eu vou partilhar sem dúvida com vocês.
No entanto, hoje queria partilhar estes que são para mim os mais importantes, apesar de ter muitos mais. Mas estes são realmente aqueles que são mais importantes neste momento na minha vida e queria partilhá-los um pouco com vocês. Espero que vos seja útil esta partilha e muito obrigada e um beijinho.